levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os que estiverem com a sua Bíblia, eu vou pedir para você poder abrir. Se você quiser já ir direto no índice, é um livro não muito conhecido, que eu vou fazer uso aqui só de um versículo para abrir aqui a palavra. Depois os demais vão ser muito mais fáceis de achar, mas eu vou fazer a leitura aqui no livro do profeta Amós. Amós. Nós vamos ler aqui na palavra. Depois que a gente lê, a Sara vai projetar esse versículo e nós vamos transcrever ele aqui para a nossa realidade. Livro do profeta Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12, uma palavra que Deus enviou para o povo de Israel, e que ela vai ser muito oportuna para a igreja do Senhor Jesus aqui reunida nesta noite. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, essa palavra foi para Israel. O Senhor Jesus também disse para nós que Ele ia, mas que Ele voltaria. Amém, irmão? Então, eu quero fazer uso dessa palavra para a igreja. O Senhor dizendo para a igreja exatamente a mesma coisa. Assim como eu já disse que farei, e por isso farei, então, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Então, nós vamos falar junto a partir, agora já está projetado aqui, nessa mesma tradução, nós vamos falar essa parte B do versículo. Prepara-te, ó igreja. Nós vamos colocar a igreja aí. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Amém? 1, 2, 3. Prepara-te, ó
Aleluia, glória a Deus. Podemos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse é o nosso desafio aqui hoje, irmãos. É nós estarmos nos preparando para que a gente possa ter esse encontro que está marcado. Esse encontro, ele foi marcado e a igreja tem conhecimento e ela precisa estar cuidando de todos os detalhes para que no momento certo a igreja possa estar pronta, preparada para ter um encontro com o Senhor Jesus. É fato e conhecido hoje, principalmente hoje, de uma grande maioria de pessoas acerca da volta do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem conhecimento disso desde sempre. E talvez pelo fato de ter conhecimento disso desde sempre, e já estar há 2025 anos do nascimento do Senhor Jesus, algumas pessoas, até mesmo na igreja, ela acabou se distanciando um pouco dessa verdade. Muitos hoje servem a Deus pelo fato da necessidade de ter uma religião, de servir a Deus de alguma maneira. Mas o grande propósito da igreja do Senhor Jesus estar sendo reunida sobre toda a face da terra é o fato de o Espírito Santo estar preparando a igreja para esse momento. Esse é o objetivo, o momento da igreja se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, o Espírito Santo, ele foi justamente enviado para que a igreja pudesse ser bem-sucedida nesse propósito. A religião, ela não sabe profundamente a respeito dessa verdade. A igreja do Senhor Jesus tem condições de se aprofundar nessa verdade. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando com você. Nós não vamos estar, por exemplo, falando o que a gente pensa, o que eu penso. Não, eu vou estar fazendo com você, a partir de agora, uma conferência escatológica. O que é uma conferência escatológica? É exatamente o que o nome está dizendo. Nós vamos conferir. Eu vou mostrar para você, e você aí com a sua Bíblia, você vai fazer uma conferência daquilo que eu vou estar ministrando aqui para você. Porque o que foi preparado aqui não é uma palavra pastoral, não é um pensamento pastoral. O que foi preparado aqui para você é um estudo escatológico que está na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, você sabe, ela não é uma das verdades. A palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta, né? Ela rege toda a estrutura do cristianismo. Então, todo o cristianismo deve estar fundamentado nessa palavra, na palavra de Deus. Por isso, a necessidade de uma conferência. Então, para se fazer uma conferência, não precisa ser evangélico, não precisa ser crente. Para se fazer uma conferência, pode ser qualquer pessoa, pode ser um religioso, pode ser uma pessoa adepta a outro tipo de pensamento, né? Por quê? Porque é uma conferência, e a conferência é que vai fazer com que a gente então possa nos aproximar da verdade que está na palavra de Deus, nos dando condição então de nos prepararmos para que o que está escrito na palavra possa então acontecer na nossa vida. Nós vamos estar falando sobre escatologia. Escatologia é o estudo do futuro. Então, na nossa chamada, por exemplo, está escrito lá, né? Conferência escatológica, e os assuntos que nós vamos estar tratando. Olha lá, conferência escatológica quer dizer o estudo das coisas futuras. Mas nós podemos falar, pastor, das coisas futuras, isso não é adivinhação? Não, nós não vamos usar de adivinhação, nós vamos usar de revelação. Então, nós vamos usar a palavra vai nos revelar as coisas futuras. E o que nós vamos estar vendo
nessa conferência, que são coisas futuras. Nós vamos ver a respeito das últimas coisas, as últimas coisas que vão estar acontecendo antes da volta do Senhor Jesus. Nós vamos estar tendo uma afinidade maior com esse tempo que nós chamamos de tempo da graça. Nós vamos estar falando sobre o propósito da volta de Jesus, que é a ressurreição e o arrebatamento, e nós vamos estar falando sobre o que vai acontecer depois da ressurreição e depois do arrebatamento, que é a grande tribulação, e depois da grande tribulação, o milênio. Vai ficar faltando apenas alguns capítulos lá de Apocalipse para a gente fechar o tempo todo, mas aí a gente vai estar preparando um outro momento oportuno. Por quê? Porque esse finalzinho, né, de todo o tempo, de toda a história, são dados assim também muito importantes da gente fazer uma conferência somente e específica a eles, porque eles vão falar a respeito do julgamento, eles vão falar a respeito do juízo. Então, merece uma atenção muito preciosa. Como nós vamos estar falando de coisas futuras, nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter um alicerce, nós precisamos ter um fundamento. Nós vamos estar falando sobre o tempo. Então, a gente precisa ter uma base de tempo. É a mesma coisa quando você, por exemplo, você precisa conhecer a medida de uma parede. Então, você precisa ter uma base de medida. A gente costuma usar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa muito o metro, mas existe diversas bases de medida. Existe o metro, existe a polegada, existe diversas. Nós usamos o metro. Quando nós vamos usar, por exemplo, para conhecer o peso das coisas, então a gente usa uma medida, a medida de peso, né? E a palavra de Deus, mesma coisa. Para a gente poder falar sobre coisas futuras, nós precisamos ter uma base, né? Nós precisamos ter uma base de medida. E essa base de medida, né, dentre muitas que existem na palavra, nós vamos trabalhar com uma aqui que é muito simples, é muito fácil de se entender. É uma palavra que Deus trouxe para o profeta Daniel, quando Daniel estava cativo lá em Babilônia, e ele, Daniel, então, se propôs a conhecer. Daniel se propôs a fazer o que nós estamos fazendo aqui. Não, eu quero saber sobre isso aí, eu quero saber sobre as coisas futuras. E Daniel, então, perguntou, né, para Deus, Deus, o que vai acontecer no futuro? Então, Deus trabalhou com a vida de Daniel, mostrando para ele o futuro do seu povo, que era o povo de Israel, e nesse futuro do povo de Israel, Deus também acaba revelando ali o futuro da igreja. Então, você vai ter aí, com certeza, a ajuda do Espírito Santo, e vai ficar muito fácil você compreender. Abrindo comigo aí a Bíblia, em Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo 20. E você pode, agora, essa sua Bíblia aí precisa ser uma Bíblia de estudo. Então você, com a sua Bíblia, com uma caneta, você vai escrever aí para você poder anotar o máximo de informação que você puder. Então, veja bem, ó, no livro de Daniel, existem duas fontes de medida de tempo para a gente conhecer o futuro. Uma delas está no começo do livro, que é a revelação que Deus dá para Nabucodonosor, revelação que Daniel revela para o rei. Então, naquela estátua, também existe ali a revelação do tempo futuro até o final, vai ter lá. Porém, para que a gente possa visualizar melhor, para a gente poder ter uma visão mais ampla da igreja, que é o nosso propósito, então, esta profecia que Deus deu, então, diretamente para Daniel,
Aquela ele deu para Nabucodonosor. Daniel revelou, através do poder de Deus. Essa aqui Deus está dando diretamente para Daniel. E ela vai mostrar com mais verdade, com mais clareza, a igreja no meio dessa linha do tempo, né? Então, nós vamos nos deter aqui a fazer uso dessa, para que você possa ter uma compreensão melhor. Capítulo de número 9, versículo número 20, fala assim, ó. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo nome santo do meu Deus. Olha, presta atenção nisso, ó. Falava eu ainda, falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, esse homem Gabriel é o anjo que se manifesta a ele na forma de homem, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então a palavra de Deus está falando assim, ó, que Daniel estava orando e pedindo para Deus: Deus, me revela, me revela. E Deus então envia o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é conhecido na Bíblia como o anjo das boas novas. É ele que veio trazer as boas novas de Deus para Daniel, e é ele que vai trazer também as boas novas de Deus a respeito do nascimento de Jesus. É o mesmo anjo. Então ele é conhecido na Bíblia como o anjo das boas novas. E aí ele fala assim, ó, versículo de número 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aqui existe um segredo para nós. Aqui existe um segredo. O que o anjo está dizendo aqui para Daniel é a absoluta verdade. Se você, por exemplo, se propor aqui, durante esses 3 dias de conferência, pelo menos considerar o que você vai ver, considerar o que você vai ouvir, então vai ser possível você entender esta visão. Agora, se você estiver aqui e não, por exemplo, não cuidar de considerar, porque às vezes a gente vem por vir, então a sua vida não vai mudar em nada. Agora, se você falar assim, esse assunto, ele não me interessa, tudo bem, ele pode não te interessar, né? De repente você fala assim, mas eu já sei tudo aí que vai ser falado. De repente você pode saber, mas para você não ficar, por exemplo, com esse tempo aqui avulso na sua vida, para você poder fazer um investimento para você mesmo, então, já que você está aqui, considera, presta atenção. Vou considerar isso aí. O que é considerar? É só prestar atenção. É só você, por exemplo, abrir os teus olhos. É só você, por exemplo, não deixar que nada venha te distrair, para que você possa estar concentrado naquilo que você vai ver e naquilo que você vai ouvir. Você, vendo e ouvindo, você vai ter a visão. Aí depois você faz com a visão aquilo que você achar melhor. Se você achar, por exemplo, que vai ser muito bom você poder aplicar na sua vida, então a obra de Deus, ela vai ser oportuna. Agora, você também não vai ser obrigado. Se chegar lá, por exemplo, no final da conferência e você falar assim, olha, eu dei toda a atenção, eu vi, compreendi, ouvi, mas para mim não interessa. Não vai ter impedimento nenhum. Então, você não tem, por exemplo, o risco de se contaminar com nada. Você não tem o risco, às vezes a pessoa fala, isso aí, vão fazer uma lavagem cerebral. Não, tem nada disso, é apenas você
fazer uma conferência na Bíblia, a sua Bíblia, aquela, pastor, eu não trouxe a minha Bíblia, amanhã você traz a sua, e aí você hoje marca os versículos, chega em casa, confere, e amanhã você traz a sua e começa a fazer a conferência pela sua. Então ele está dizendo, o segredo é você considerar, para que você possa então entender a visão. E qual é a visão? A visão é essa, ó. A visão é essa, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, olha, presta atenção aqui, ó. Olha o que o Senhor está dizendo, olha o que o anjo está dizendo aqui. O anjo está dizendo para ele, ó, então a revelação, a visão é essa, ó. Um período de 70 semanas estão determinados. Então, o período todo que a profecia vai revelar é um período de 70 semanas, certo? O que a profecia vai revelar, então o anjo ele fala aí, está relacionado, veja bem, olha aí, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então esse tempo não tem nada a ver com as outras nações, tem nada a ver com o que vai acontecer com o resto do mundo de então, ou com o resto do mundo de hoje. Essa profecia, ela tem um tempo determinado para o povo de Daniel. Qual era o povo de Daniel? Israel. Fala, Israel. Então, essa profecia, ela foi estabelecida para Israel. Para Israel. E ela tem a durabilidade de 70 semanas. Bom, se ela tem a durabilidade de 70 semanas, então ela já se cumpriu, ela não vai servir para nós. Não, muito pelo contrário. Ela não se cumpriu. Por quê? Porque estas 70 semanas que o anjo está dizendo aqui, ele não está falando a respeito de 70 semanas de dias. Então, por exemplo, uma semana de dias tem 7 dias. Por que que nós falamos que uma semana de dias tem 7 dias? Porque Deus estabeleceu isso. Lá no início, em 6 dias, Deus fez todas as coisas e no 7º dia ele descansou e fechou a semana. Então a semana de dias tem 7 dias. Porém, esta semana que o anjo está dizendo aqui para Daniel, ela tem a ver não com a semana de dias que está lá no começo da criação, mas ela tem a ver com as semanas que foi estabelecida para o povo Israel. Aquela semana de dias, ela vai administrar todas as nações, o mundo inteiro. Mas existe aqui para Israel, se você, por exemplo, observar, a Sara vai projetar para a gente, Levítico capítulo 25, versículo de 3 a 4. Presta atenção nisso, ó, fala assim, ó, 6 anos, falei dias, falei o quê? Então presta atenção nisso, ó. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, falei dia, falei 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, veja bem, para o povo de Israel, além da semana de dias, existia também estabelecido por Deus a semana de anos.
E existia um compromisso de Israel, por exemplo, 6 anos trabalhar a terra. E no 7º ano seria, então, um ano de descanso. Esse 7º ano de descanso na Bíblia para Israel, ele é conhecido como ano sabático. Por quê? Porque ele é o sábado dos anos. Quantos entenderam até aqui? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Aí mesmo em Levítico capítulo 25, versículo de 8 a 10, então melhora ainda um pouquinho o entendimento. Agora vai clarear muito mais. Confere aí. Contarás, agora já está falando, 7 semanas de anos. Agora já explicou já direito, Contarás 7 semanas de... Então quer dizer que na Bíblia existe semana de dia e na Bíblia existe semanas de anos. Então está escrito aí, Então veja bem, o que é uma semana de anos? Uma semana de anos são 7 anos. Mas e 7 semanas de anos? O versículo está explicando, são 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, esse ano 50º vai se chamar na Bíblia ano do jubileu. Ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então presta atenção, uma semana de dias, 7 dias, uma semana de anos, 7, e 7 semanas de anos são 49 e 70 semanas. 70 semanas de anos são 490 anos. Conseguiu entender essa base? Vou repetir de novo, Uma semana de dia, 7 dias. Fala, 7 dias. Uma semana de anos. Fala, 7 anos. Agora presta atenção, 7 semanas de anos, 49 anos. Fala, 49 anos. Mas a profecia de Daniel fala de quantas semanas? Então, 70 vezes 7 são 490. Então, a profecia de Daniel está falando que do começo ao fim, ela vai durar 490 anos. E ela vai estar dividida em 70 semanas. Em 70 semanas. Muito bem, eu quero mostrar um gráfico para vocês. Olha esse gráfico aqui, para vocês visualizarem. Então, aqui está, olha, o começo das 70 semanas. Aqui está, começo das 70 semanas. Começa aqui. E o final das 70 semanas, o final está aqui. O final está aqui. Então, entre o início da semana e o final da semana, existe alguns acontecimentos que Daniel vai receber como revelação. E são estes acontecimentos que vão testificar que essas semanas são semanas de anos, realmente, e esses acontecimentos vão testificar a profecia. Por quê? Porque parte da profecia já foi cumprida, e foi cumprida precisamente. E parte da profecia ainda está para se cumprir. Então vamos entender isso, continuando aí na leitura da profecia de Daniel. Agora presta atenção que agora nós vamos então conhecer essa profecia. Conhecemos a totalidade do versículo 24.
70 semanas estão determinadas. Aí no versículo 25, o anjo então vai fatiar essas 70 semanas. E agora já começa os procedimentos proféticos. Então fala assim, versículo 25. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, presta atenção, 7 semanas, vírgula, e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos ver isso então no mapa. Então olha o que o anjo está dizendo para Daniel. Daniel, 70 semanas estão determinadas. Então quando elas começarem, quando der o início, então vamos ter um bloco de 7 semanas, que vão ser as primeiras. Depois das 7 semanas, vai ter um outro bloco de 62 semanas, perfazendo então um total de 69. Essas 69 semanas, ela vai desde o início, desde quando o tempo começar a contar. Aí o versículo fala assim, até ao ungido. Ungido, quem é o ungido de Deus? Jesus. Então o anjo está dizendo para ele, a partir do momento que começar a contar, vai contar 7 semanas, 62 semanas, e tem que bater, essas 69 semanas, ela tem que bater com ungido de Deus. Ungido com o maiúsculo no versículo, e também no versículo chamado de príncipe, também com P maiúsculo. Príncipe com P maiúsculo na Bíblia, quem que é? Jesus. Então nós temos aqui um tempo. E esse tempo já agora ficou fácil para a gente. Por quê? Porque, veja bem, nós sabemos, por exemplo, que ele vai começar. Nós sabemos que cada semana tem 7 anos. E nós sabemos, por exemplo, então, que essas semanas, que vai do início até o ungido, são 69 semanas. Então, 69 semanas, vezes, olha ali, é que deu bem na, eu não sei se a igreja está conseguindo ver, 69 semanas vezes 7, que são 7 anos, aí nós temos um total de quanto ali? Vamos ver se a igreja está vendo. 300 anos. Transformando em dias, nós vamos ter 173.880 dias. Então nós estamos falando de uma profecia que foi falada há 173 mil dias antes dela ser cumprida. Agora, o que nós precisamos aqui agora? Nós precisamos do começo. Então, quando que começa isso? Então, a própria Bíblia está dizendo aí, né, que ela vai começar quando? Ela vai começar a partir do momento, então, que ela der o início, né, então nós vamos conseguir alinhar essa medida de tempo. No versículo 25, ela dá o início. No versículo 25 fala assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém, na época de Daniel, lá, ela tinha sido destruída. Então o anjo está dizendo para ele, Daniel, vai começar a contar a partir do momento que sair a ordem para restaurar Jerusalém. Então, quando que saiu essa ordem? Essa ordem, ela vai estar sendo executada no tempo do profeta Neemias. Então, Neemias vai receber do rei autorização para poder, então, reedificar Jerusalém. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1,
fala assim, ó: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Então, ó, esse versículo vai dar para nós a localização de onde Neemias estava. No capítulo 2, versículo 1, confere aí, vai falar assim, ó, aí ele vai dar o dia, ele vai dar a hora desses acontecimentos. Então, veja bem, ó, é a própria Bíblia falando da própria Bíblia. Então, ó, no mês de Nisan, segundo o calendário judaico, no ano 20º do rei Artaxerxes. Então, ele está dando, ó, o mês, e ele está dando, ó, o nome do reinado do rei, e ele está dizendo o ano, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. E foi exatamente aí, se você depois continuar lendo em casa, que o rei vai dar para Neemias a autorização para ele edificar, então, Jerusalém. Então, veja bem, ó, agora aqui, ó, associando Bíblia com a história humana. A história humana vai falar, se você procurar na internet, por exemplo, rei Artaxerxes. Então você vai ver que esse rei, na história humana, ele reinou no período de 465 a 423 a.C. Se Neemias está falando que esse acontecimento foi no 20º ano deste rei, então nós temos o ano. Então veja, ele começa em 465 pela história humana. Neemias está falando que esse acontecimento foi no 20º. Se foi no 20º, antes de Cristo, ao invés de aumentar, diminui. Você sabe, né? Ó, lá em Adão, nós temos 4.000, e aí vem diminuindo, até chegar em Cristo, que é 0. Quando chega em Cristo, que é 0, aí vai começar a subir. 1, 2, 3, 1.000, 2.000, 2025. Então, veja bem, ó, o rei começa em 465. 20 anos depois, que ano é? 445, diminui 20. Então, nós temos o ponto de partida. Pronto. Por quê? Porque o ano, 445. O mês, Neemias está falando, no mês de Nisan. Está vendo aí, ó? Então, nós temos no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Nas Escrituras é regra, Quando é dia, quando, por exemplo, vai especificar dia, então as Escrituras, elas registram lá, no dia 10º, no 20º dia, e assim por diante. Quando, por exemplo, está igual aqui Neemias, que ele fala assim, ó, somente no mês de Nisan, e ele não pontua dia, então, veja bem, a regra de entendimento é colocar como dia primeiro. Então, nós temos o dia primeiro, nós temos o mês de Nisan, e nós temos o ano de 445. É o que está ali no gráfico, está vendo? Ó? Então, ó, no primeiro dia, né, de Nisan, do ano 445. Transportando esse calendário judaico para o nosso calendário de uso, então, esse primeiro de Nisan significa no nosso calendário 14 de março de 445 antes de... Isso é só cumprir tabela, é só pegar um calendário e comparar com o outro calendário. Então, veja bem, então essa profecia no nosso calendário, ela começa segundo a Bíblia, não é especulação, isso aqui não é através de uma ideia, mas é segundo a Bíblia,
ela começa em 14 de março de 445 antes de Cristo. E aí ela vai dizer o quê? Que 173.880 dias depois tem que estar em Cristo ali, ó, aqui, ó, no Messias, no príncipe, no ungido, certo? Ela tem que bater aí. Aí, historicamente, o que acontece, então, nesse dia para cumprimento da palavra do Senhor? Então, a Bíblia fala que esse dia, alguns podem ter pensado assim, foi o dia da crucificação. Não, não foi o dia da crucificação. Lá não fala, lá fala que depois na profecia vai falar do dia da crucificação. Na profecia está dizendo que esse dia é o dia do ungido, é o dia do príncipe. Então não é o dia da morte dele, é o dia do ungido, é o dia do príncipe. Então que dia é esse? É o dia que Jesus entra em Jerusalém para ser recebido como rei. E isso acontece, por exemplo, em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo de 7 a 9. Então vai falar assim, ó: trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então Jesus está sendo aqui, ó, recebido como rei em Jerusalém, para cumprimento da palavra. Então, olha só como a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, essa profecia, voltando lá no gráfico, essa profecia, ela está sendo cumprida 173.880 dias depois. E se nós temos, veja bem, a data do primeiro dia, então nós podemos estabelecer a data desses 173 mil dias na frente. Agora, detalhe, o que eu quero falar isso para você? Se Deus foi poderoso, se Deus continua sendo poderoso para poder cumprir a sua palavra, num espaço de tempo tão longo como esse, de praticamente 174 mil dias, é sinal que Deus vai cumprir a sua palavra também para a sua vida. Aleluia. Se você está esperando uma resposta de Deus, não desanime, a resposta está vindo. Aleluia. Diga: Deus não falha. Não falha. Então veja bem, ó, se nós temos lá, ó, 14 de março de 445, se nós formos no calendário, aqui já está pronto, mas você pode fazer em casa. Está aqui, ó, aqui embaixo, ó, 445 antes de Cristo. A 32 depois de Cristo, que é aquela data lá, vão dar 473 anos. 476 anos. Aí nós temos aqui, ó, a base de cálculo, ó, 476 vezes 365 dias, são 173.740 dias. Considerando, ó, os anos bissextos, 116 dias. E considerando também a diferença de calendário, por quê? Porque nós temos que também lembrar disso, que por causa de algumas intervenções divinas, o relógio do tempo parou. Lembra que o relógio do tempo parou para Ezequias, e o relógio do tempo também parou para Josué. Eu não sei se você sabe disso, mas o nosso Deus, Ele é Senhor do tempo, Ele faz o tempo, estabelece o tempo. Então, mais essa diferença vão dar 24 dias. Então, considerando isso,
a soma é 173.880 dias. Então agora você sabe, pode escrever na sua Bíblia, você sabe. O dia que Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido como rei, olha lá, ó, foi dia 6 de abril de 32 depois de Cristo. Está vendo ali? Ó? Anno Domini. Aquele AD está escrito Anno Domini, depois de Cristo. Está vendo? Então veja bem, ó, agora você tem a data. Ele entrou em Jerusalém. Agora aqui você faz o que você quiser em casa. Eu vou te dar a dica. Você faz o que você quiser. Se ele foi recebido em 6 de abril, em Jerusalém, a Bíblia vai contar para você, por exemplo, quanto tempo depois ele vai ser crucificado. Você chega à data da crucificação. A Bíblia vai contar para você, por exemplo, para trás, em que tempo que ele nasceu. Você chega na data do nascimento dele. E aí você vai descobrir, por exemplo, que ele não nasceu em 25 de dezembro. Você vai descobrir que ele nasceu entre final de setembro e começo de outubro. Eu, particularmente, tenho uma teoria, aqui particular, não é da Bíblia, que foi no dia 19 de outubro que ele nasceu. E eu estou tão convicto disso que eu até pergunto para o Fausto o que ele acha. O que você acha, Fausto? 19 de outubro também, porque é a data do nosso aniversário. Você entendeu? Então, Jesus, então, baseado nessa data, aqui agora você vai para trás, você vai para frente, de acordo com os textos bíblicos, porque você tem uma data profética estabelecida. Então, Jesus, ele entra em Jerusalém. Agora, presta atenção, ó. Nesse mesmo dia, além de estar se cumprindo a profecia de Daniel, também está se cumprindo a profecia de Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. E olha o que Zacarias fala, ó, lá atrás, antes de Cristo, ó, ele vem humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de... Ah, pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar a Deus. Olha que precisão. Precisão, duas profecias se cumprindo aí nesse dia. Agora presta atenção, ó. Eu vou voltar aqui no texto, que aqui, ó, agora nós já arrumamos para a gente poder trabalhar. Então veja, lá naquele gráfico nós temos as 69 semanas relacionadas com Israel. E por que relacionada com Israel e nós estamos falando de Cristo? Porque Jesus veio para os judeus. Então nós estamos dentro da profecia. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então nós estamos dentro da história de Israel. Está vendo aqui, ó? Então, ó, o príncipe, o Messias, ele foi recebido em Jerusalém. Agora, olha só, vamos lá no texto. Lá no texto. Então fala assim, ó, versículo 25, ó. Deixa o gráfico aí, para eles irem vendo o que eu vou falando e o gráfico. Ó, vou ler aqui, ó. Sabe e entende, desde a saída, olha o gráfico, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. Então, um grupo de 7 semanas, mais um grupo de 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, ou seja, Jerusalém vai ser reconstruída, como de fato foi. Quando Jesus nasceu, Jerusalém estava destruída? Não, Jerusalém estava reconstruída. Como que Jerusalém é reconstruída? Pelo próprio Neemias, que nos dá a data, por Zorobabel e também por Esdras. Então, no livro do profeta Esdras, você vai ver o conjunto da obra se fechando. Esdras, Zorobabel e Neemias, eles reedificam a cidade, levantam os muros e restauram o templo. Eles fazem as 3 coisas, esses 3 profetas. Entendeu?
Então você veja que a palavra, ela está se cumprindo. Então, ele está dizendo que dentro dessas 69 semanas, Jerusalém vai estar de pé. E como de fato estava, para cumprir aquilo que o Senhor está dizendo. Porém, ele fala assim, porém, se reedificarão, mas em tempos Aí, nesses angustiosos, a gente precisaria, para entender mais profundamente, a gente precisaria ir lá para a revelação que Deus deu para Nabucodonosor da estátua, que tinha a cabeça de ouro, que tinha o peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de barro e os pés parte de barro e ferro. Por quê? Porque lá vai dizer todos os períodos de cativeiro de Israel. Então Israel reconstrói Jerusalém, mas em tempos difíceis. Por quê? Porque está debaixo de cativeiro. Sai do cativeiro da cabeça da estátua, que é a Babilônia, vai para o cativeiro do ombro dos 2 braços, que é o Império Medo-Persa. Sai do Império Medo-Persa, vai para a cintura da estátua, que é o Império Grego. Sai do Império Grego, vai para as 2 pernas de barro, que é o Império Romano. Quando está no Império Romano, Jesus nasce. Quantos entenderam? Amém, pessoal? Então, por isso que o anjo está dizendo, ela vai ser reconstruída, mas não pensa que o povo vai voltar, que o povo vai ter domínio, não. Isso vai acontecer em tempos angustiosos. E como de fato foi. Agora, versículo 26, olha o gráfico. Depois das 62 semanas, será... depois das 62 semanas, nós já falamos que ela termina no príncipe, no ungido. Agora o texto vai falar, depois disso, será morto o ungido. Aqui, ali, na cruz, aqui, aí. Então, depois que terminar as 69 semanas, então as 69 termina antes dele ser crucificado. Termina quando ele entra em Jerusalém. Depois, aí a profecia está dizendo, depois que ele entrar, mas as pessoas poderiam dizer, mas ele não foi recebido como rei? Foi. Mas ele vai ser preso. Ele vai ser julgado. Ele vai ser condenado. E ele vai ser crucificado. E ele vai morrer, e ele vai ser sepultado. Talvez a pessoa fale, mas eu não entendo. Se ele vai ser recebido rei, então a profecia vai quebrar. Alguns poderiam pensar, ela vai romper, ela vai quebrar. Mas aí, veja bem, ele é recebido rei, ele é preso, ele é julgado, ele é condenado, ele é ali crucificado, ele morre e ele é sepultado. Então, para a alegria do povo de Israel, a profecia se cumpriu. Mas para a nossa alegria não para aí, porque depois dele ser sepultado, ao 3º dia ele é ressuscitado. Aleluia, pode aplaudir, glorificar o Senhor. Glória a Deus. Agora, eu preciso desse ponto aqui, para poder te explicar. Eu preciso desse ponto aqui, presta atenção. Então, depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe com P pequeno, lá o príncipe era com P maiúsculo, Jesus. Esse aqui, um príncipe com P pequeno, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, que foi o que Jesus disse para os discípulos, quando eles falaram, Senhor, olha o templo que lindo, ele falou, é muito lindo, mas não ficará pedra sobre... Jesus testificou disso, e justamente no ano 70, um pouco mais aqui na frente da cruz de Cristo, no ano 70, o templo foi destruído, e a cidade foi saqueada para que se cumprisse. Então veja, essa profecia, ela se cumpriu mais uma vez, quando então esse templo foi destruído, né? E aí fala assim, e destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim, haverá guerras, desolações estão determinadas. Então agora, ó, presta atenção no que eu vou ler, ó. Presta atenção no que eu vou ler, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Mas, ó, então presta atenção. Agora vamos ver o gráfico, ó. A 69 termina aqui, ó, no príncipe, no ungido. Aí ele fala assim, ó, depois o príncipe ungido vai ser morto. Depois dele ser morto, a cidade vai ser destruída, o templo vai ser destruído. 70 anos depois. Aí ele conta um espaço dizendo que algumas coisas estão determinadas, como desolação, guerras, e depois desse espaço de tempo, aí ele fala então no versículo seguinte, a última semana será firmada. Porque quantas semanas são? 70? Fala 70. Foram cumpridas quantas? Fala 69. Então falta uma aqui. Só que essa uma que falta aqui, ele está dizendo, ó, ela só vai começar depois que o príncipe for tirado, depois que ele for morto, depois que a cidade for destruída, depois que houver guerras, desolações, aí essa última semana ela vai começar a contar de novo. Então, aqui é que entra a igreja. Então, veja bem, ó, nesse espaço das 69 semanas, aí, até a última semana, esse tempo é o tempo, olha lá, o que está escrito lá, ó, igreja, que se chama lacuna profética, lacuna desta profecia. O que é a lacuna? Parou a contagem na 69, vai voltar a contar quando começar a 70ª semana. Então, essa lacuna profética é o lugar onde vai ser colocada a igreja. Entendeu? Então, veja bem, ó, Cristo, ele encerra a aliança dos judeus na sua morte, aqui na sua morte. Ele encerra a aliança com os judeus, e ele vai agora abrir uma nova aliança. Por isso que ele faz lá a ceia. A ceia é o cálice e o corpo da nova aliança. Então aqui se cumpre João. Ele veio para os judeus não o receberam, mas, diga mais, olha, a todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de ser feito filhos de... Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar? Então, nessa lacuna profética, diga lacuna profética, está a igreja. Esse é o nosso tempo. Aí agora, que tamanho que é esse tempo? Que tamanho que é esse tempo? Então, lá na nossa lista, está dizendo assim, ó, que a gente ia verificar hoje aqui, né? O tempo da graça, não é isso? Bota lá o chamado da conferência. Olha lá, ó, o tempo da graça e as últimas coisas. Então, eu vou inverter aqui, só para ficar mais confortável para você. Eu vou mostrar para você o que é o tempo da graça e eu vou encerrar com essas últimas coisas, tá certo? Volta para o gráfico. Então vamos lá. Esse tempo da igreja, que na profecia das 70 semanas, é conhecido como lacuna profética. Fala, lacuna profética. Para nós ele é conhecido como tempo da graça. Fala, tempo da graça. Quem já sabe disso? Quem já sabe do tempo da graça? Muito bem. Por que nós chamamos de tempo da graça? Por causa disso aqui, ó. Efésios capítulo 3. Confere aí, ó. Confere na Bíblia, ó. Capítulo 3, versículo de 1 a 3. Fala assim, ó. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito
respeito da dispensação da graça de Deus. Então não é um termo que a igreja estabeleceu. Não, isso aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo que essa dispensação, que para os judeus é chamada de lacuna profética, para os judeus, para nós, igreja, respeitando o fundamento dos apóstolos, para nós ela é chamada como dispensação da graça de... Mas da onde que Paulo tirou isso? Ele explica aí, dispensação da graça de Deus a mim confiada, para falar a vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Diga, o mistério. Agora fala para o irmão que está do seu, fala, a igreja é um mistério. Fala para ele, você é um mistério. Dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, ele está falando assim, isso é um grande mistério, mas eu vou resumir dizendo para você que esse tempo se chama dispensação da graça de Deus. Diga assim, dispensação da graça de Deus. Esse é o tempo que nós estamos. Tempo da dispensação. Efésios capítulo 1, versículo 7 a 10. O apóstolo Paulo, ele vai melhorar aí a revelação. Ele fala assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Está falando de Jesus. Ele está falando, em Jesus temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua... Então, o que é esse tempo da graça? Esse tempo da graça é para que haja a manifestação da redenção, que é a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça. Presta atenção, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Presta atenção, desvendando-nos o mistério da sua... Vou te explicar isso aqui, Até Paulo, isso era um mistério para quem estudava, para quem conhecia, para quem estava vivendo, era um mistério, mas era um mistério que Deus tinha guardado e que está revelando para Paulo poder revelar para a igreja. Só a igreja que sabe disso, só a igreja que pode viver esse mistério. Para o mundo continua sendo mistério, mas para nós é palavra revelada. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha só, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Está vendo? Aí Efésios capítulo 3, versículo 9, fala assim, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as... Então o que ele está dizendo aí? Paulo está dizendo assim, que Deus revelou para ele poder revelar para nós, que o mistério das 69 semanas interrompidas, aguardando a chegada da 70ª semana de Daniel, que esse mistério se chama a graça de Deus revelada, aleluia, ou se chama a plenitude dos tempos para os gentios. Quem são os gentios? Diga, somos nós. Então o que Deus está falando através de Paulo? Que esse tempo não é de Israel, esse tempo não é de nenhuma outra nação, esse tempo é da igreja, é nosso,
Aleluia! Pode aplaudir e glorificar Jesus. Esse tempo é nosso. Agora, ele é chamado de tempo da graça. E o que quer dizer tempo da graça? Tempo da graça está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Confere aí. Tempo da graça significa assim, ó. Porque pela graça sois salvos. Aleluia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você está entendendo o que eu estou falando para você aqui? Eu estou falando para você que dentro de todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida, todas essas dificuldades, pastor, o mundo está caindo sobre mim, está me faltando o chão, mas não fica olhando para isso, olha para o que está escrito em Efésios 2,8, porque no meio de todas estas coisas, você não está vivendo o tempo da destruição, você está vivendo o tempo da graça, que é o momento da sua salvação. Mas a gente é cabeça dura, a gente não entende. Por quê? Porque a gente fica vivendo esse tempo, né, medindo ele pela carne. E é por isso que a gente não enxerga, a gente vê o problema, a gente vê a doença, a gente vê a dificuldade. Mas o versículo está dizendo, não olha desta maneira, olha para a verdade. Porque esse tempo é o tempo da graça, e é no tempo da graça que vocês vão ser salvos, mas isso só pode ser possível mediante a fé. Cadê a sua fé? Aleluia! Mediante a fé. Mas aí a pessoa pode dizer assim, mas eu não tenho essa fé. Aí não tem problema, porque olha o que a palavra está dizendo, ó, não tem problema, porque esta fé não vem de vós, é dom de Deus. Fala para quem está do seu lado, você precisa de Deus, você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Sabe, esse não é tempo da gente ficar falando de doença, não. É tempo da gente ficar falando de cura. Porque o nosso Deus cura toda e qualquer enfermidade. Não é tempo de destruição, porque para nós esse tempo é tempo de salvar. Quantos esperam salvação? Quantos esperam? Pode adorar, pode glorificar. Então veja que graça é favor imerecido. Então esse tempo que nós estamos vivendo, você precisa aprender a viver nesse tempo. Você precisa parar, por exemplo, de viver nesse tempo reclamando. Você precisa parar de viver nesse tempo só dolorido. Você precisa começar a viver esse tempo cheio de vida, cheio de fé. Porque não é para a sua morte, é para a sua salvar. Você vai ser salvo. Você vai para o céu. Jesus está voltando. Aleluia. Diga, tempo da graça. Ó, só quem não sabe falar. Tem gente que consegue falar graça assim, tempo da graça. Até para falar graça a gente tem que abrir. Graça. Se abre. Fala para o irmão que está do lado. Graça, irmão. Graça. 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 É o que Jesus deixou para nós, irmão. A graça. Adora a Deus. Oh, meu Pai. Oh, Jesus querido. Então veja, hoje você, então já cumprimos lá aquela tarefa, ó, você entendeu agora o que é tempo é tempo de chorar, é tempo de reclamar, é tempo de declarar, salvar. Então, ó, muda a sua vida a partir de hoje. Para de viver na lei, para de viver no inferno,
passa a viver na graça. Amém, irmão? Agora, para a gente poder encerrar. Então, o nosso compromisso era mostrar para você onde está o tempo da graça e quem está no tempo da graça. Quem que está no tempo da graça? É Israel. Quem está no tempo da graça? A igreja está aqui comigo? Está aqui? Está aqui? A igreja está aqui. É para mim esse tempo aí, é para mim. É para você. Agora vamos fechar então, dizendo os sinais. Volta lá na nossa tabela lá. As últimas coisas. Volta lá naquela tabela lá da conferência. Olha lá, ó. Tempo da graça você já entendeu. Agora as últimas coisas. Para a gente poder encerrar a noite de hoje. As últimas coisas. Vai de volta para lá agora. Onde que vão estar as últimas coisas? As últimas coisas, talvez você pense que elas estão aqui. Isso, aí, sobe um pouquinho mais. Aí, no final. Não é só aí. Desde o início até o final, são as últimas coisas. Olha o que Jesus disse, ó, quer ver? E isso para você entender, é importante você, por exemplo, ter essa observação, ó. Essas coisas estão registradas no lugar da Bíblia, que é os evangelhos. Vamos pegar, dentre todos os evangelhos, vamos pegar Mateus 24. Mateus 24, é aqui que as pessoas se perdem, ó. Então, fala para o irmão, irmão, não se perde agora. Fala para ele, não se perde agora. Mateus 24, de 1 a 3. Olha o que Jesus vai dizer aí, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, aí é o segredo, ó, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja que a partir agora desse texto, no capítulo 24, Jesus não tem uma pergunta para responder. Jesus tem 3 perguntas para responder. A primeira pergunta, olha aí, ó. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? Que ele disse que o templo vai ser destruído. Então, essa é uma segunda pergunta. Que sinal haverá da sua vinda? Já é outro tempo. Terceira pergunta, que sinal haverá da consumação dos... São 3 coisas distintas. E Jesus, no capítulo 24, ele vai responder essas 3 coisas. Então, o que precisa fazer? Separar o que ele está falando da destruição do templo, o que ele está falando acerca do sinal da sua vinda, e o que ele está falando do sinal da consumação do século. Presta atenção, ó, tabela aqui, ó. O templo destruído logo depois da cruz. Aí, vem mais para cá. Entre a cruz e a igreja. Entre a cruz e a igreja. Aí, tá bom. O templo, mais ou menos aqui, ó. Ele vai responder de fatos que iam acontecer aqui. Certo? A respeito da sua vinda, ele vai responder aqui, ó, perto da semana aqui, ó. Aqui, mais perto da semana. Mais perto. Aí, mais perto. A terceira pergunta, a consumação dos fatos depois da semana. Aí, ó, são 3 respostas. 3 respostas. Que no capítulo 24 você não pode misturar. Então, ó, vamos falar da vinda dele. Ó, 24:5. 24:5. Fala assim, ó. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a... Então, este é um sinal de quando Jesus estiver voltando. Outro sinal da sua vinda, versículo 6.
E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é. Presta atenção nisso aqui, ó. Aqui, ó, muita gente se perde aqui, ó, porque a pessoa fala assim, ó, quando Jesus estiver para vir, vai ter muita guerra. E não é isso que ele está falando. Ele está falando, ó, que daqueles dias que ele estava lá dizendo, até o dia que ele vier, né? Então vocês vão ouvir falar de guerra. Então, durante esse período aqui, ó, não vai haver uma paz no mundo, ele está dizendo isso. Quantas pessoas já tentaram dominar o mundo, quantas pessoas já tentaram colocar paz, mas não consegue. A gente vem constantemente ouvindo falar de guerra, de guerra, de guerra, de guerra. Então é isso que ele está dizendo, ó, até o final. Veja que ele fala, ó, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário que assim aconteça. E olha o que ele fala, ó, porque isso não é o fim, não é sinal do fim, não é sinal. Vocês sempre vão ouvir falar de guerra. Capítulo 24, versículo 12. Um sinal da volta dele, ó. E por se multiplicar a iniquidade. Então, ó, sinal da volta dele, ó, a iniquidade vai se multiplicar. No mesmo versículo, o amor se esfriará de quase. Então, ó, vai faltar amor nas pessoas, vai faltar amor. Eu não sei se você consegue enxergar essas coisas no mundo de hoje. Mateus 24, 14. Outro sinal da vinda dele, ó. Não sei se você consegue enxergar isso no mundo de hoje, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o... Está vendo? Eu não sei se você percebe que o evangelho está sendo pregado por todo mundo. Mateus capítulo 24, versículo de 24 a 26. Nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios. Está falando de quem? Está falando de nós. Fala para o irmão, fala, é para enganar você, fala, para enganar você. Vão se levantar falsos cristos, falsos profetas, está vendo aí, ó? Para enganar a gente. Aí o que ele fala, ó? Vede que vô-lo tenho predito. Fala para o irmão, fala, você não vai cair nessa, né? Jesus já avisou, poxa. Você não vai cair nessa. Portanto, se vos disserem, eis que ele vai estar lá, eis que ele vai estar lá no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, entendeu? Porque são sinais, são sinais. Mateus 24, de 7 a 8, agora aqui sim, ó, aqui sim, aqui sim. Aqui, ó, aqui é um sinal do finalzinho, que foi o que você viu aí essa semana, ó. Nós beliscamos isso aqui, ó. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto começou, e ele dá esse nome. É o princípio de... Quando a mulher, ele está falando da mulher grávida. Quando a mulher grávida, ela começa a sentir dores. Ela ficou 9 meses grávida, ela começa a sentir dores. Quanto tempo vai durar essas dores? Cadê as mulheres grávidas aqui? Quanto tempo? Quanto tempo? Me ajuda aí. Quantas horas? Quantas horas, mais ou menos? Quantos? 12? 12, 24? Então presta atenção, ó. Ficou grávida 9 meses.
Demorou. Começou a ter dor, vai demorar muito para nascer ou vai nascer logo? 12 horas, em 24 horas. Então o que ele está dizendo, o tempo da graça, mas quando existir esse sinal, então já é o finzinho. Porque começa como dores vocês têm só mais algumas horas, você tem só mais alguns tempos. Então o que ele está falando nesse versículo? Ele não está falando de guerra, rumores de guerra. Ele está falando assim, quando você ouvir falar de terceira guerra mundial, quando você ouvir falar de nação contra nação, reino contra reino, uma terceira guerra mundial, o mundo inteiro, as nações em guerra, associado com fome, associado com terremotos em vários lugares, não é em todos, em vários lugares. Então, esse é o sinal. Começou as dores de parto. Então, presta atenção, essa semana, como que nós começamos a semana? Israel, Irã. Aí a conversa era essa, vai sair uma terceira guerra aí. Por quê? Se os Estados Unidos entra a Rússia. Se Rússia entrar, entra a França, Inglaterra junto com os Estados Unidos. Se entrar França e Inglaterra junto com os Estados Unidos, aí junto com a Rússia, entra a China e entra a Coreia. E aí vai. Quem escutou isso? Eu estou falando bobagem? Nós escutamos o quê? Um prelúdio de uma terceira? Foi só um traquezinho. Não explodiu. Parou. Não é isso? Parou. Eu não sei se eu dou graças a Deus ou se eu choro. Porque para nós isso é um dia de vitória. É o dia do arrebatamento. Não é isso? Mas para quem não está preparado, a pessoa diz assim, graças a Deus. Não é isso, pessoal? Então, veja bem, mas nós já estamos perto, o mundo já está anunciando, vem vindo. O Irã, acontecendo tudo isso, porque ele está fazendo uma bomba, o quê? E essa bomba nuclear é para ele brigar só com Israel, ou é para ele brigar com o mundo inteiro? O mundo inteiro, pessoal. Nós estamos falando em terceira guerra mundial, nós estamos vivendo isso que está escrito aqui, Só que ainda não começou. Se tivesse começado, a gente poderia dizer, então começou as dores de parto. Mas se começar, você já sabe, começou as dores de parto. Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 e 3, já estamos encerrando, pessoal, aguenta aí. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, presta atenção, isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, associado com o rumor de guerra, terceira guerra, associado com fome, associado com terremotos, apostasia na igreja do Senhor Jesus. Apostasia na igreja do Senhor Jesus. E o homem da iniquidade, o homem da perdição, quem é ele? Diga, o anticristo, vai ser revelado. Então, ele vai ser revelado. Nós vamos vê-lo? Vamos. Se prepare para isso, nós vamos vê-lo. Nós vamos vê-lo. E é exatamente, guarda isso, porque amanhã nós vamos utilizar isso, Então, veja bem, apostasia e a revelação do homem da iniquidade.
o filho da perdição, o anticristo, aquele que vai dominar o mundo, nós vamos ver a chegada dele. Só que veja bem, quando isso acontecer, presta atenção, quando isso acontecer, nós não podemos, nós somos igreja, nós não podemos ser governado pelo anticristo. Quem que governa a igreja? A igreja é de quem? Foi feita para quem? E vai ao encontro de quem? Nós não podemos cair na mão do anticristo. Então, quando ele for anunciado, a igreja será tirada. Amanhã nós vamos falar sobre isso, pré, mid e pós. Aí entra isso amanhã. Vai ser tremendo aqui. Amanhã vai ser tremendo. E como que vai acontecer isso? Ó, as guerras, estou finalizando, ó, guerra, terceira guerra, fome, terremoto, apostasia, anticristo, começou as dores de parto. E aí começou as dores, quanto tempo vai durar? Um falou 12, o outro falou 24. Então, mas quanto tempo? 12, 24, nós não sabemos. Então, qual é o sinal? Não tem sinal. O que a Bíblia fala? Então, presta atenção. Olha lá, presta atenção. Depois você anota. Ó, Mateus 24, 27. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Vou encerrar. Sara, vai colocando para mim aí, Sara. Mateus 24, 27. Não tem sinal, não tem sinal. Fala para o irmão, fala, não tem sinal, não tem sinal. Por quê? Porque você viu, ó, um fala 12, o outro fala 24, o outro não dá nem 12, já começa a sentir dor, já nasce. E a Bíblia fala a mesma coisa, ó. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 2. Acompanha na tela, para ir mais rápido. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de... 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 52. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir, presta atenção nisso, oh glória, num abrir, num momento, num abrir e fechar ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos arrebatados. Aleluia! Quem pode dar um glória? Quem pode dar um glória? Fala assim para o irmão, fala Maranata. Sabe o que quer dizer isso? Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Olha, vê se você suporta isso aqui, ó. Vê se você suporta aqui, ó. Venho sem demora. Olha, Jesus falando para a gente. Eu estou chegando. Venho sem demora. Apocalipse 3, 11, 13. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, quantos vencedores temos aqui nesta noite? Ao vencedor, faloei coluna
no santuário do meu Deus. E daí jamais aleluia. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, aleluia. Quem tem ouvidos, né, canta lá mais, ele me anda lá mais, ele canta lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. E o Espírito está dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Levanta a tua mão e diga: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quem pode aplaudi-lo? Quem pode glorificá-lo? Aleluia, aleluia, bem forte, igreja, bem forte, igreja.